Olá! Já parou para pensar de onde vem a autoridade da Bíblia? Pois é, essa foi uma questão central lá na Reforma Protestante. Hoje a gente vai mergulhar na resposta que os reformadores deram para isso, usando como nosso guia o capítulo 2 do livro Fundamentos da Teologia Reformada. Para a gente entender bem essa história, vamos dividir nossa conversa em 4 momentos. A gente começa com uma crise que levantou uma dúvida fundamental sobre o papel da Bíblia. Então, para a gente pegar o peso da discussão sobre a autoridade das Escrituras, a gente precisa voltar lá no comecinho da Reforma Protestante. Foi um tempo de muita mudança, mas que também enfrentou um desafio que ninguém esperava e que veio de dentro do próprio movimento. E a pergunta que ficou no ar foi essa: a palavra de Deus, a Bíblia, é o bastante? Esse questionamento, bem direto, veio de um grupo que surgiu lá por 1520, numa cidade alemã chamada Zwickau. Esse pessoal, que o próprio Martinho Lutero apelidou de Profetos de Zwickau, dizia que o Espírito Santo falava diretamente com eles. Ou seja, para eles, seguir a Bíblia tão à risca não era mais tão necessário assim. E o argumento deles, olha, era ousado. Eles achavam que a reforma ainda estava incompleta. Na cabeça deles, Deus estava começando uma nova fase, falando diretamente com as pessoas de um jeito que ia além do que já estava escrito na Bíblia. Claro que um desafio desses, vindo de dentro do movimento, pedia uma resposta e uma resposta forte, à altura. E foi daí que nasceu um dos princípios mais importantes de toda a reforma. A resposta dos reformadores veio num conceito que se tornou a base de tudo: sola scriptura, que em latim quer dizer somente a Escritura. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental a gente entender. Os reformadores não saíram por aí dizendo que a Bíblia era a única fonte de autoridade, ponto final. Eles reconheciam a importância da tradição da igreja, dos credos. O ponto principal era outro: só a Bíblia era infalível, ou seja, sem erros. E por isso ela era a juíza final de todas as outras autoridades. Tá bem, mas por que só a Escritura? Para dizer que a Bíblia era a autoridade máxima e final, os reformadores precisavam mostrar qual era o seu alicerce. E esse alicerce era a sua origem divina. A ideia central aqui é a seguinte: a Bíblia não é só um livro que homens escreveram sobre Deus. É a própria palavra de Deus, que foi registrada por pessoas escolhidas para isso. O João Calvino, um teólogo importantíssimo da época, resumiu isso de um jeito muito forte. Ele disse que os escritores bíblicos foram como órgãos do Espírito Santo. Isso garantia que a mensagem não era deles, mas vinha direto de Deus. É por causa dessa origem divina que a Escritura ganha características que são só dela. Ela é vista como a palavra pura de Deus, sem contradições, ela é infalível, um padrão seguro para a fé e tem uma credibilidade e integridade que não se questiona. No fim das contas, ela se torna a régua final para o que se crê e como se vive. Beleza. Se a gente entende tudo isso, chega uma pergunta que é inevitável. Se a Bíblia era a palavra infalível de Deus, como fica a autoridade da igreja nessa história? Gente, isso foi uma virada de chave gigantesca. A ideia agora era que o papel da igreja não era o de dar um selo de autenticidade para a Bíblia. Pelo contrário, era a igreja que devia se submeter à Bíblia, porque a autoridade dela vem direto de Deus, e não da instituição. Tem um documento da época, a Confissão Gálica de 1559, que deixa isso preto no branco. Ela diz que o reconhecimento da autoridade da Bíblia não vem de um decreto da igreja, mas sim de uma convicção interna que o próprio Espírito Santo gera em quem lê. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é bem provocadora. Adaptando uma frase do Calvino, se a Bíblia é como o cetro do governo de Cristo, como é que esse governo acontece no mundo de hoje? Através desse texto. Fica aí a pergunta para a gente pensar.